Eu comecei no vídeo anterior a este uma playlist que eu tô bem no início, mas mal comecei e já tô gostando muito de gravar sobre ela, que é contabilidade empresarial, ou também dita contabilidade gerencial, enfim, que trata da questão da análise das demonstrações contábeis. Inclusive, essa é uma disciplina da faculdade, né? Tem faculdades que têm análise 1, análise 2, enfim. Isso já é o tipo de informação extremamente interessante de se lidar na contabilidade. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais gostei, na verdade, de ter na graduação, porque você consegue pegar todas as demonstrações ou então fazer uma avaliação ou uma leitura das demonstrações contábeis, fazendo análise. Ali você consegue entender de fato como é que está a situação econômico-financeira de uma empresa. Isso é bem legal. Muito legal mesmo. O livro texto base é esse aqui, também do Marion, que é um autor extremamente didático, muito bom os seus livros, e eu estou usando ele para construir esta playlist. Este é apenas o segundo vídeo aqui no canal sobre isso, que eu estou usando para revisar, como forma de revisão para mim mesmo, que já me formei em contabilidade, mas não tenho mais acesso a essas coisas daqui que eu posto aqui no canal. E também, de repente, você está assistindo o vídeo e pode ser útil, né? Interessante. Beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior eu fiz uma breve introdução do que eu tratarei no canal, apresentando, né, o livro, apresentando a proposta da playlist, e lá também comentei sobre o nível introdutório. E hoje eu quero fazer reforçar então aquele vídeo sobre o nível introdutório para depois avançar para o nível intermediário e depois o nível avançado de análise das demonstrações contábeis, porque segundo o Marion, pode-se dividir a análise das demonstrações contábeis em 3 níveis. Ele chama de nível introdutório, tá bom? Nível intermediário, segundo nível, e um nível avançado. São 3 níveis, segundo ele. E o nível introdutório, um primeiro nível de análise financeira, segundo o seu grau de complexidade, é um introdutório. Neste caso, apenas alguns indicadores básicos são abordados. Poderíamos dizer que só teremos condições de conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa por meio dos 3 pontos fundamentais de análise. Então, o nível introdutório são 3 pontos fundamentais de análise. O primeiro ponto fundamental de análise: conhecer a situação financeira da empresa, ou seja, a liquidez. Então, conhecer a situação financeira da empresa é conhecer a sua liquidez. O segundo ponto fundamental de análise é a situação econômica, ou seja, conhecer a rentabilidade da empresa. Então, o primeiro ponto é conhecer a situação financeira a partir da liquidez, são os indicadores de liquidez. E o segundo ponto fundamental é a situação econômica a partir da rentabilidade. E o terceiro ponto fundamental de nível introdutório é conhecer a estrutura de capital de uma empresa, ou seja, o seu nível de endividamento. Então, nós temos 3 pontos aqui. 3 pontos fundamentais: situação financeira, que é a liquidez; situação financeira, que é a liquidez; situação econômica, que é a rentabilidade; e estrutura de capital, que é o endividamento. É meio difícil de lembrar dessas coisas, mas é o tripé que ele chama de tripé de análise: liquidez, rentabilidade e endividamento. Beleza? Tripé representa o equilíbrio ideal. Pense em dar sustento a uma filmadora. Ele dá um exemplo, ele começa a trazer alguns exemplos no texto dele. Pense em dar sustento a uma filmadora ou uma câmera, ou no equilíbrio profissional, conhecimento, habilidade e atitude, né, famoso chá, ou nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, ou nas forças armadas, exército, aeronáutica e marinha, ou na tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, ou na Santíssima Trindade, ou nos 3 estados da água, etc, etc. O número 3 lembra-nos equidade, daí criarmos o tripé decisorial, que eu volto a repetir, muito importante. O tripé envolve liquidez, que é a situação financeira, rentabilidade, que é a situação econômica, e endividamento, que é a estrutura de capital. Os índices básicos de liquidez, ou seja, situação financeira, rentabilidade da empresa ou da economia do empresário, e endividamento, quantidade e qualidade da estrutura de capital, são suficientes para ter uma visão considerável da empresa a ser analisada. Aí ele cita um outro exemplo da infância dele, o autor, né? Ainda me lembro das explicações de minha professora de ciências, há dezenas de anos, no ensino fundamental, quando explicava o funcionamento da máquina humana, ressaltando os 3 aparelhos do corpo humano: o respiratório, o pulmão, veja só que é um exemplo interessante. O respiratório, ou seja, o pulmão recebendo oxigênio;
o digestivo, o estômago recebendo alimentos, e o circulatório, o sangue bombeado pelo coração, levando oxigênio e alimento a todas as células do corpo. Ele está fazendo uma analogia. Assim são os 3 pilares principais das decisões empresariais, o tripé decisorial. A situação financeira, ou seja, os índices de liquidez, correspondem à capacidade de pagamento da empresa, o fôlego, os pulmões. A situação econômica, ou seja, os índices de rentabilidade, a situação econômica é relativa ao lucro, à rentabilidade, à vida da empresa, ou seja, o sangue, pois nele está a vida. E por fim, ele diz que a situação de estrutura de capital, ou seja, o dinheiro dos proprietários ou de outros financiadores, equivale à entrada de recursos na empresa, ou seja, o aparelho digestivo. Então esse é o vídeo de hoje. Eu estou reforçando o vídeo que eu gravei anteriormente, dando uma ênfase muito grande nesse tripé de análise. E volto a repetir pela 1000ª vez no vídeo de hoje. A situação financeira são os indicadores ou os índices de liquidez. A situação econômica são os indicadores de rentabilidade. E a estrutura de capital refere-se ao nível de endividamento de uma empresa. Endividamento, liquidez e rentabilidade. Beleza? Eu fico por aqui e no próximo vídeo aí sim vou avançar ou avançarei para o nível intermediário. Este que eu mencionei até aqui é o nível introdutório da análise financeira das demonstrações contábeis. Valeu, até o próximo vídeo.